Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Uma semana que começa e com ela o Atualidades Pampa, com as notícias que marcaram o final de semana, que marcam e marcaram esta semana que está começando. Tudo isso com descontração, com bom humor, com a nossa bancada completíssima. Vamos aproveitar tudo isso, né? Um final de semana, uma semana que começa com frio, com tosses, espirros, de tudo um pouco. Essa é a nossa vida real. Falando em nossa vida real, a Polícia Federal começou essa semana investigando um esquema de fraudes em aposentadorias, que também não é nada comum, o incomum, não é muito raro, perdão, mas aposentadorias de militares no Rio Grande do Sul, isso até então, para alguns de nós, incomum. O que é bastante comum foi mais uma presepada do nosso ministro Gilmar Mendes, né? Que ficou aquela coisa, prende, solta, parece até programa de humor de televisão. Tem muita gente que acha que a gente está pegando no pé do ministro Gilmar Mendes e que ele está correto. Correto porque ele está fazendo valer a lei, quer dizer, não tem por que manter a pessoa presa, não mantém a pessoa presa e fim de papo. E semipresidencialismo seria extremamente útil ao Brasil. De quem é esta frase? Do senhor Michel Temer, e foi dita nesta segunda-feira. Pois é. Vamos começar então o nosso programa desta segunda-feira, dia 21 de agosto, que nos Estados Unidos teve inclusive eclipse solar, né? A gente não conseguiu ver, nem vai ver coisa alguma por aqui. Bom, nós já vimos de tudo um pouco neste nosso país, onde as pessoas estão cada vez com menos tolerância, que também será um assunto entre nós todos aqui nesta semana que está começando. As pessoas compartilhando na rede social, né, usando óculos para ver o tal do eclipse solar. E falando em rede social, hoje pela manhã uma professora de Santa Catarina que foi agredida por um aluno, ela estava em sala de aula, o aluno tirou o livro da mochila, colocou o livro nas pernas e ela abordou o aluno pedindo que ele colocasse o livro em cima da mesa. E o aluno disse que não ia. Ela disse, não, as coisas não funcionam aqui, então tu vais para a diretoria. Ele levantou para ir na diretoria, no meio do caminho ele atirou o livro na cara da professora. Que absurdo. E aí os dois foram até a diretoria, chegando lá, a professora relatou tudo o que tinha acontecido. Ele disse, não, ela está mentindo. Ela disse, como que eu estou mentindo se toda a aula viu? Ele partiu para cima dela, deu socos na professora, até que o último soco, ela disse que lembra, ela foi parar na parede. Ela foi até a delegacia, deu queixa, em especial compartilhou no Facebook. Bom, é impressionante as fotos, assim, o olho dela desse tamanho, levou ponto e tudo mais, e tinham 62 mil compartilhamentos dessa publicação às 18 horas e 30 minutos. Olha a força do Facebook. Os professores, em especial, dizendo que realmente eles passam muito trabalho. É uma professora que leciona numa rede pública, né, de ensino, e os professores dizendo realmente a gente não tem condições, a gente é agredido. E aí, claro, tem muita polêmica, né, porque as pessoas, mas esse marginal está preso, o que fizeram com esse marginal? E outros comentando, não, mas é que o governo não dá assistência para os professores, não existe nem mais segurança dentro da sala de aula. Mas esses alunos se tornaram assim por quê? Porque não tem uma família por trás. Quer dizer, a rede é tão grande diante do que está acontecendo, mas o fato é, uma professora foi agredida a socos na sala da diretoria. Teve que ir tomar ponto. E a idade do aluno? 15 aninhos. Antigamente o aluno ele tinha medo de ir para a sala da diretora, né? Hoje em dia os alunos não têm mais medo, eles não têm medo de nada. Então vamos aumentar esse tema aqui no programa, se vocês me permitem, e que contribuam, por favor, os colegas. Falta de paciência, falta de tolerância, agressividade, isso é uma tônica entre as pessoas. Um desentendimento entre os vizinhos por causa de um som alto acabou em morte em Passo Fundo. Um idoso de 63 anos foi reclamar do barulho do vizinho e foi baleado e morreu no início da tarde desta segunda-feira. Em Maringá, um homem entrou num açougue
comprou um pedaço de carne, se sentiu mal atendido no açougue, tá? Discutiu com as pessoas dentro do açougue, certo? Saiu, quis armou uma confusão dentro do açougue, saiu do açougue, entrou na sua caminhonete, pegou a sua arma, disparou um número X de tiros para dentro do açougue, feriu uma que outra pessoa e matou uma outra pessoa, onde ele acertou um tiro no peito do senhor, do homem. Aqui em Porto Alegre, de novo, no colégio, onde tudo acontece, o Colégio Júlio de Castilhos, que foi referência, sempre foi uma maravilha. Hoje pela manhã, eu ouvi o secretário de Estado da Educação lamentando, justificando, enfim, o comércio de drogas no pátio dos fundos do Colégio Júlio de Castilhos, a céu aberto, de qualquer forma, de qualquer maneira. Estas são as pessoas que habitam o nosso planeta. Que habitam o nosso país, a nossa sociedade. E é assim que nós estamos vivendo. O que é que está acontecendo? Silêncio, né? É complicado, né? Porque a gente não sabe de quem é a culpa, o que começou primeiro, o que causa tudo isso, se é a falta de educação, se é a falta de segurança, o que é, mas tudo colabora com o Eu acho que é o fracasso da instituição chamada família. Sim, para também. tudo. Para tudo. Se tivesse que achar um culpado, é porque a família não administra mais, não gere mais a vida das pessoas. Os pais já não têm mais tanto pulso firme com as crianças. Agora, por que isso aconteceu com a família, né? A gente tem que fazer uma reflexão. O que houve? O que aconteceu aí no meio desse caminho. Agora eu faço uma pergunta. A família perdeu tanto, né? Se a professora, minha amiga Carla, se a professora reage e bate no garoto, o que acontece? Nossa, aí ela é presa, né? Aí é um horror, bateu no pobre. Coitada da bateu criança. no menor, né? No dia menor. No dia menor. Não teve uma professora em Viamão, fizeram uma vaquinha para pintar o muro da escola em Viamão. Sim. Pintaram o muro da escola. Menos de 24 horas depois, um imbecilzinho desse foi lá e pichou o muro. A professora viu, mandou o monitor da escola buscar o garoto. O professor disse, a partir de amanhã o senhor vai repintar aquela parte que o senhor pichou. O anjinho foi para casa, fez queixinha para o papai e para a mamãe. Papai e a mamãe foram à delegacia, registraram a ocorrência, virou um inquérito, a professora foi condenada. Condenada e teve que indenizar. A professora foi condenada por maus tratos e teve que indenizar a coisinha. A criança. Eu lembro nessa hora, sabe de quê? É coisinha, porque é uma coisinha, né? Imagina que vai virar isso. Chicão, nessas horas eu lembro do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues dizia o seguinte, os idiotas ainda vão dominar o mundo, porque eles são muitos. Agora, mas aí, ó, se eu fizesse isso na escola, chegasse em casa e contasse, a professora mandou eu pintar o muro de novo, meus pais iam dizer assim, ó, bem feito. Tu tinha que ter pintado de novo o muro da escola. Primeiro que a gente apanhava, né? Apanhava se tivesse feito alguma coisa errada. Mas eu apanhava. Agora já não pode mais apanhar. Ameaça uma criança para te ver. A palmada nas O crianças. mundo se acaba. Não, a criança diz assim, vou te denunciar. Se me bater, eu vou te denunciar. Não teve um retardado lá que criou a lei da palmada? As crianças sabem dos seus direitos. Péssimo. Mas assim, mas para botar um pouquinho mais de pimenta nessa discussão e para refletir mesmo, não que essa seja a minha posição, enfim, eu acho que foi muito importante essa questão da mulher sair para trabalhar e ganhar os seus direitos e assim conseguir uma certa igualdade, que a gente batalha até hoje, né? Para conseguir essa igualdade, inclusive nos salários que ainda não são iguais, etc, etc. Mas a mãe dentro de casa está fazendo falta. Porque ela é absolutamente... Claro que se o pai ficar dentro de casa e a mãe sai para trabalhar, também tem uma figura, né, da família ali importante. Mas as crianças hoje ou são criadas pela babá ou são criadas pela própria escola e daí está se terceirizando muito essa educação. Mas, Carla, a educação do pai e da mãe junto. Nem que seja todo almoço estar junto, porque as pessoas... Tem uma pesquisa aqui que mostra que as pessoas almoçam em 30 minutos.
né? E quer dizer, quem é que consegue sentar, conversar? Meu filho, como é que foi a escola? Teve algum problema? Que legal, tem algum passeio? Não, as pessoas não conseguem mais fazer, não dá mais para dar conta. Não dá Eu conta. acho que isso é parte do Agora, problema. meus pais trabalharam a vida toda. Eu acho Eu que isso- também, eu fui criada por babás quando eu era pequena. A minha irmã criou Mas os tem irmãos certeza mais que novos. tua mãe estava presente. Mas a minha não? mãe trabalhava demais, trabalhava o dia inteiro, então ela era presente, mas não tanto, infelizmente, o quanto ela gostaria de ser. Mas eu acho que não é esse o ponto, não é a falta da mãe, é a falta dos pais mesmo, que quando estão presentes, eu acho que eles não têm a rédea. Gente, eu até ali entendo, eu controlada. até entendo, eu concordo com vocês, mas eu não quero usar de reducionismo e tratar um problema dessa dimensão sobre uma única ótica. Eu concordo, Não, acho que isso é parte, mas parte. eu tenho que trazer aqui uma coisa que o Márcio Barcelos prega há muito tempo aqui nesse programa, lá na Rádio Pampa, que é a falta de punição, a falta de autoridade. De todos Isso os é um lados, problema né? de todos os lados. Da Eu acho família, que tem, Esse de é um tudo, problema do gravíssimo governo, que de nós tudo. enfrentamos, porque veja você, a gente Tem pega, respeito. a gente pega exemplos significativos ao redor do mundo. Vamos pegar a Colômbia. A Colômbia tentaram tratados de paz, tentaram um acordo com narcotraficante, tentaram de tudo. 50 anos. Não teve jeito. Aí fizeram um acordo operacional com os americanos. Mandaram 1.200 homens para treinar a polícia colombiana. Em 5 anos, fuzilaram mais de 2.000 traficantes. A Colômbia foi pacificada. Até as Farc acabaram sendo sufocadas pela ação nos grandes núcleos urbanos. Vamos pegar Nova York. Rudolph Giuliani, quando assumiu, criou a famosa a teoria da vidraça quebrada. O que é a teoria da vidraça quebrada? É simples. Ele disse que um garoto que joga uma pedra, quebra a vidraça e fica por isso mesmo, amanhã esse garoto vai dar um tiro em alguém. Passou a punir tudo. Chamaram o Rudolph Giuliani de nazista, de reacionário, que só punia negros, só punia latinos. E colocou o policial do quadro. E infernizaram. O Rudolph Giuliani disse, vocês em 5 anos vão me aplaudir. E mais, pressionou para que deputados reduzissem a maioridade penal no estado de Nova York, que foi para 12 anos. E ele começou a prender, sim, também as gangues de garotos que faziam arruaça em Nova York. Resultado, 5 anos depois, ele entregou a prefeitura de Nova York com uma redução de 79% nos números de violência. Sim, e eu fiz questão de Agora, se alguém de unir com as crianças esses adultos, porque não são só as crianças, né? Sim, essas crianças vão ser adultos amanhã. Vão ser adultos. né? Exatamente. Vão ser adultos Essa amanhã. geração que E a esses gente adultos perdida, hoje eram crianças ontem. Exatamente. Então, essa assim, geração perdida. eu até tenho uma sugestão aqui. Hoje um policial foi morto Foi. por um sujeito desse que furou uma barreira, coisa e tal, atirou na cabeça de um sargento, matou um sargento. Um sujeito com o carro roubado, enfim. Eu queria fazer uma proposição. Eu gostaria que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e também a nossa deputada federal Maria do Rosário, que faz parte da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, que mandassem representantes no enterro desse policial. Eu gostaria, seria muito interessante, que as comissões de direitos humanos, que é dominada pela esquerda aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e que é lá em Brasília nos representado pela deputada Maria do Rosário, que mandassem representantes. Seria muito interessante, eu gostaria de saber a opinião desse representante da Comissão de Direitos Humanos, o que ele vai dizer para o policial e para os seus familiares, né? que foi morto covardemente. Então, assim, está na hora de acabar com a hipocrisia, gente. Está na hora de acabar com esse proselitismo, com essa hipocrisia, essa coisa de, pobre de um lado, rico do outro. Não, é bandido do lado, cidadão de bem do outro. Porque pobre é muito mais honesto que rico. Sem dúvida. É muito mais honesto que rico. Só que o pobre é refém da bandidagem. Na vila, na favela, é refém da bandidagem, refém do tráfico de drogas. O rico não é refém de ninguém. E aí, esses que fazem discurso babaca, defendendo o bandido, que são coitadinhos, que são vítimas, não são vítimas da sociedade, são bandidos, assassinos, que para o meu gosto deveriam ser entregues numa caixinha fechadinha. Homicídio, latrocínio, reincidência e latrocínio, injeçãozinha e manda a família enterrar onde quiser.
Mário Barcelos, queremos te ouvir sobre isso que nós estamos falando. A grande diferença aí que o Vitorino relacionou sobre o que acontece nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, foram dois aspectos importantes. Primeiro, a polícia de Nova York, como as cidades americanas, o chefe da polícia é determinado pelo prefeito. Então, a polícia é o prefeito que determina, que dá as ordens e as pessoas cumprem as ordens. Segundo, lá ele colocou, em cada quarteirão, 2 quarteirões, ele colocou um policial que conhecia toda a vizinhança. Sim. Ele sabia o guarda do bairro, né? Isso legal, aí. Isso é maravilhoso. Então foi uma coisa maravilhosa. Uma coisa que nós perdemos, né? Isso. A gente tinha Cosme e Damião aqui, lembra? Nós tínhamos, eu me lembro exatamente. Quanto problema de criação, eu fui criado sem pai nem mãe. E nem por isso me tornei um marginal. Eu não tinha pai, não tinha mãe. Minha mãe morreu quando eu tinha 13 e meu pai com 15 anos. Então, com 15 anos de idade, um belo dia, eu me acordei e disse assim, mas um dia que eu vou comer hoje, porque eu não tenho onde comer. Então, essa é a realidade da vida. A pessoa, quando nasce má, ela é má. Eu tenho um amigo meu que tem 4 filhos. E tem um filho que não vale a comida que come. O mesmo pai e a mesma mãe. Então, é a índole. As pessoas nascem atavicamente, vem de sei lá de que até passado. Mas o que acontece, Mário? Não, só para enriquecer essa parte da falta do pai e da mãe hoje, porque o pai e a mãe que hoje não estão presentes, eles compensam essa ausência de uma forma errada, né? Sim, com bens materiais. Tudo que a criança quer, ela leva. Tudo que a criança quer, ela leva. Então a criança não aceita que não tenha determinada coisa. O pai era o provedor da casa, a mãe não trabalhava, a mãe era do lar, ela fazia eles domésticos, aquela coisa. Então a mãe ficava cuidando e ela dizia assim, guri, se tu não me respeitar, eu vou contar pro teu pai. Aí quando falava que ia contar pro pai, eu passei por isso, eu chegava tremendo. Não, mãe, não fala nada pro pai. Aí o pai chegava, olhava, ele tinha um vozeroso. Só dava uma olhadinha. Pegava a cinta assim, ele não fazia nada, ele só botava a mão na cinta e eu ia embora e não cometia. Quer dizer, pelo menos um dia eu parava, né? Porque eu era terrível. Claro. Então as coisas são assim. A pessoa que tem índole ruim, a pessoa que é má, ela vai de um jeito ou do outro, vai crescer má. Agora, o azáfama de todo dia, o trabalho das pessoas, a falta de carinho, a falta de toque. As pessoas não se tocam mais, as pessoas não se tocam. Feias, né? Sim, as relações são comerciais, o dinheiro, ele se sobrepõe à plutocracia, que eu sempre já falei que ele vai se sobrepõe a tudo. As pessoas, é como esses dias a Carla falou, quando a pessoa vai, um jovem vai escolher um curso universitário, ele quer saber quando é que eu vou ganhar mais, o que eu vou ganhar mais, qual é que eu posso ganhar mais. Quando ele esquece que ele tem que trabalhar numa coisa que é prazerosa, aquilo que faz bem a ele e que ele possa crescer. Então nós estamos, a sociedade está toda errada, nós estamos partindo de um país de degredados, porque os que vieram para o Brasil eram degredados. Eles preferiam enfrentar as onças e os índios do que a continuar em Portugal presos naquelas masmorras que existiam naquele país. Então, a construção da nossa sociedade, ela foi construída por pessoas de má índole. E isso aí vem através dos anos e é por isso que nós temos um país, a meu ver, né, tão problematizado como o nosso. E outra coisa, você liga o rádio, ouve uma notícia ruim. Você liga a televisão e lê o jornal, redes sociais e tal. É corrupção aqui, corrupção ali. Qual é o exemplo que as autoridades dão para os jovens? Nenhuma. Então é isso aí. É a plutocracia, né? Como é que é, senhor? Chicão Tofani, sobre esse assunto, tens alguma coisa a acrescentar? Esse assunto, querida, eu já falei várias vezes aqui. Primeiro, eu quero mandar um abraço para Pelotas, que tem um grupo lá que diz que eu não sou de verdade, que eu sou fake de meu fake, que foi retirado hoje 3 fakes do meu nome, ainda tem mais 2, e uma página que o cara disse que está fazendo uma homenagem para mim, que tem 2.500 seguidores. Não quero essa página, estou fora dessa operação. Quanto a isso, querida, eu acho o seguinte, é o modelo chinês. Para mim, o cara que eu tenho mais medo hoje na vida é a criança. A criança é o ser do mal, quando ela é maldosa. No filme Minority Report, fala isso, que inclusive o Tom Cruise fazia parte do futuro, detecta que uma criança é assassina, ela é dizimada. Os celtas diziam que o pior assassino é uma criança má. A idade, essa idade de ser preso ou não, essa punição, ela foi votada, não passou. Eu acho que aí tem que ser o modelo chinês. O cara fez uma maldade, ele pega 30 anos de cadeia. Mas aí tem que tirar redução de pena, surdos, papapá. Não vai dar, não. Tudo bem, Cris falou que o mal é a família. Também acho. A família educa muito na época do mimimi. O meu pai me deu uma educação espartana, o Mário dizia. Ele dizia assim, Francesco, beber não bebe. Bebi uma vez, veio para cá, cinta, surra.
na segunda Cinta, terminou. eles usavam cinta. Agora aqui não. Agora vai te levar num psiquiatra, num psicólogo. Vão se formar futuros marginais. O emprego, tem um estudo nos Estados Unidos, que diz que daqui a entre 10 e 20 anos, 35% da massa empregadora no planeta vai ser desempregada, porque está vindo a inteligência artificial. O emprego formal não vai existir mais. Então, essa geração aí, felizmente ou infelizmente, eu não vou ver, está condenada a ser... É tudo nerd também. Eu apanhei quando eu era pequena e não tem fiquei nenhum traumatizada, não fiquei nada. Agora, um telespectador mandou um e-mail, um WhatsApp, porque eu não uso e-mail. Eu achei interessante, queria que o Vitorino até falasse disso, que rolou na URGS hoje um monte de e-mails para professores, Vitorino, no qual vai ter que ter uma cota para travesti e homossexuais. É verdade isso? Não, eles estão tentando aí lançar essa bobagem, mas é balão de ensaio, cara. Isso não É balão de ensaio? balão de ensaio. Tem muito spam na internet. Mas essa é uma professora que mandou. Sim, mas ela recebeu. Sim, mas deve ser um spam. Não vai avançar. Lembra uma vez que espalharam na internet que além do Bolsa Família, tinha Bolsa Prostituta, bobagem. Aquilo nunca existiu, jamais ninguém fez proposta assim. É muito spam. Agora tem um spam que está fazendo muito mal, viu, Chicão? Sem querer entrar no futebol, mas já entrando rapidinho. As bobagens que espalharam na internet sobre o jogador Bolanhos afetou psicologicamente o jogador. Eu tá conheço arrasado. As pessoas não falam, né? Porque todo mundo fica, porque botaram na internet, botaram não sei o que, espalhar, blá, blá, blá. Não tinha esse direito de fazer isso com ele. Não tinha o direito de fazer. Espalhar na internet que ele era homossexual, não sei o que tinha um caso. Isso é uma besteira. O jogador está arrasado psicologicamente porque alguém criou essa bobagem, inventou essa bobagem, e as pessoas começaram a espalhar isso na internet. Sim, e o que mesmo se ele fosse verdade, exatamente, se ele fosse qual é o problema que tem? Ninguém tem. E se fosse, qual é o problema que tem? Racismo, isso é xenofobia, eu acho. Sim, mas assim, uma coisa que não é verdade e atinge o jogador psicologicamente está arrasado. O Bolanhos quer ir embora. Ele quer. E não é por falta de futebol, porque ele é um bom jogador. É um bom jogador. Mas ele quer ir embora. O rapaz não quer jogar, está arrebentado psicologicamente, porque algum idiota começou com essa bobagem e se espalhou e... Sabe o negócio? Vitorino, tentando no futebol, só vou dar um take curto aqui. A Cris até pode falar do Neymar depois, que eu acho que é um assunto legal. Hoje eu sou rossoneiro. Nero, rosso. Por quê? Óculos Armani, casaco Carbonel de Milão. Por quê? O Milan voltou. O Milan não é meu time na Itália, mas é uma paixão do meu pai, que não é milanesa, é até fiorentino. Não torcia para Fiorentina. Milanesa. O Milan é um time muito brasileiro. Teve Kaká, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. O Milan voltou, foi comprado por um grupo chinês e voltou a 1000 no Campeonato Italiano. Ganhou a primeira de 3-0 do Crotone. Voltando ao Neymar, que até eu queria... Está jogando bem. Já o que o Neymar está fazendo... Ele está sendo ovacionado no Paris Saint-Germain. Só Pelé passou Neymar e Ronaldo Nazário. Ele fez um gol antológico. Gol de futebol de salão. E ele vai ser o grande protagonista, ele fez forte do Barcelona e virar craque. E as pessoas julgaram muito, né, o Neymar. Porque o Ronaldinho saiu do Barcelona, saiu do PSG para ir para o Barcelona. O Neymar fez o contrário, vai se dar mal. Pelo contrário, vai se dar bem. E tomara, Jéssica, que ele ganhe a Copa do Mundo, ele passa Messi, porque Messi até agora já teve em 3 Copas do Mundo. Nada, né? Cristiano Ronaldo nunca vai ganhar porque Portugal é fraco. E o Brasil é um dos favoritos. O que mais vai se falar de futebol? Eu não quero ser estraga prazer, mas deixa eu só dizer uma coisinha pra vocês. Porque esse time francês já são uma ruim. Não, queridinho. Não. Só uma coisa. Eu conheço futebol francês. Rapaz, o Toulouse estão ganhando Caxias em Caxias. Só uma coisa, Vitorino. Por vez, por favor. Vitorino. Tá, mas o Barcelona teve, o PSG teve futebol. Vitorino. Eles jogaram bem, não foi só tu é um grande advogado, o Vitorino. O Toulouse não ganha do Caxias em Caxias. Não. É o que eu tô dizendo. Jéssica, futebol internacional eu analiso todo dia na Grenal. O Toulouse tá pro futebol brasileiro que nem o Atlético Paranaense. Não é um morto, não é que nem o Guingamp. O Guingamp era um
Porto. O Toulouse é um time com um orçamento bom, é um time médio na França. O PSG ganhou, porque o Neymar foi craque. Aquele escanteio que ele bateu na cabeça do lateral esquerdo do PSG, e ele teve uma coisa que eu achei muito legal. Sofreu o pênalti, deu a bola para o Cavani, e o Cavani é para ser o artilheiro do campeonato francês. E ele não, é para ser um grande garçom. O gol dele foi antológico. E o Toulouse fez gol, não se intimidaram. Eles jogam. Mas levou 6, né? Levou 6, mas um fez. Mas o time jogou bem, jogou relativamente bem. Chegou a empatar com o Paris Saint-Germain, depois tomou a virada. Olha aqui, Magda, posso só falar da dupla? Sim. Da dupla Grenal, já que a gente está falando de futebol. O Inter embalou a 5ª vitória consecutiva, coladinho no líder da segundona, o América Mineiro, 1 pontinho, 3-0, gol de Sacha, D'Alessandro e Potker. E essa retomada do Inter passa, Chicão Tofani, pela volta do Sacha no time, né? Que é um jogador que eu não gosto, mas deu certo. Eu gosto, dá certo, sim. O que o Internacional precisava, ele está tendo, é autoestima. A autoestima internacional melhorou. E o Grêmio perdeu a grande chance de encostar no Corinthians. Empatar com o Atlético Paranaense, não dá. E aí agora o Corinthians abriu 7 pontos. Eu acho que o Grêmio fez certo. Ganha do Cruzeiro. O Grêmio tem um jogo importante com o Cruzeiro no Mineirão, na quarta-feira. Ele não ia forçar os titulares. O pessoal já está estourando. O Jeromel estourou. Tem mais jogadores ali no limite que vão estourar. É que o Grêmio está o Grêmio agora está na escolha de Sofia. Ele tem que decidir, vai ter decisão a cada 15 dias. Bom, que não é o Campeonato Brasileiro, você fala. Gustavo Vitorino. Ele abriu mão do Campeonato Brasileiro. Almocei com um amigo em comum, o doutor Jorge Alimão, e ele é um cara que é um grande investidor, um cara que faz grandes negócios, e é muito ligado ao futebol. Ele me disse uma coisa séria: se o Grêmio não conseguir vender o Luan até o final da semana que vem, que encerra a janela europeia, a janela europeia que abre em janeiro, o Luan não vai, assina um contratinho por um clube europeu em março, mas ele põe 20 milhões de euros no bolso. E o Grêmio não leva nada. E o Grêmio não leva nada. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, fase 2, o retorno. Eu acho que está para se repetir. Exato, está todo mundo falando em Porto Alegre. O Grêmio tem que vender. E além do mais, o Grêmio precisa fechar com o Porto Alegre não quer ir, agora o Atlético de Madrid quer contratar. Pô, o Atlético de Madrid não serve pro Luan? Mas o Atlético de Madrid não procurou o Grêmio. O presidente do Grêmio hoje disse que não, isso aí é só boate de imprensa. Então, isso aí de repente balão. A Rússia ele não vai, aí ficou. Agora eu não entendo, Chicão, como é que pode um jogador como o Luan, o Grêmio ter dificuldade de vender por 20, 25 milhões? Mas alguém tem que querer, né, e os times de Rio e São Paulo... Até agora todo mundo quer, mas ninguém procurou. E os times de Rio e São Paulo vende uns troços muquiranos. Agora apareceu esse menino lá, o Dionísio Júnior, do Flamengo, por 43 milhões de euros pro Real Madrid. Estão fazendo uma onda com esse garoto. O Vinícius Júnior, o craque. O cara fez 2 gols no Atlético. E não está na seleção brasileira. O guri fez 2 gols no coitado do Atlético Goianense, caindo os pedaços lá. Fez 2 gols lá no Rio de Janeiro. A imprensa do Rio de Janeiro. Por isso que esses caras fazendo por 3 coisas em drops. Primeiro, ele está num time que é uma vitrine, Flamengo. O Grêmio não é tão vitrine assim. Segundo, ele tem 17 anos. O Luan vai fazer 25, 26. E terceiro, não é argentino, porque o argentino vale na Europa. O brasileiro fica lá, cara, ele fica 2 meses, eu quero voltar, bababá, namorado e o feijão. É assim, o argentino não tem postura. Fim de jogo! Vamos cambiar o tema. Vamos para a opinião dos nossos telespectadores, que falaram bastante na educação aqui, ó. Senhores, eu sou do tempo do sim senhor e do sim senhora. Alexandre Gouveia. A nossa telespectadora acha que eu estou correta com relação à falta dos pais. Ela mesma teve uma criação e, a partir dela, teve uma adolescência muito complicada por falta de atenção, diz ela. Infelizmente, alguns acham que dando coisas materiais que precisamos outras coisas, não é o suficiente, exatamente. O Estado cassou o direito de educar dos pais, diz o Hélio. O nosso outro telespectador nos pergunta que o Vitorino falou ali do menino. Eu falei, pobre coitado, foi uma gozação, foi uma ironia, não foi que eu acho que o menino de 15 anos que agrediu é pobre coitado, pelo contrário. E a nossa telespectadora Ana diz assim, fala pro Marne, antes o pai olhava para os filhos e eles já sabiam que era para ficar quieto. Bronca, hoje, o olho já tá olha ela, hoje a gente fica vesgo de tanto olhar e eles não entendem nada.
nada. A respeito disso, também vou tentar resumir alguns aqui, tá? O Felipe Reis disse que é de Porto Alegre, disse que estudou toda a infância no CIEM do bairro Restinga. Tínhamos respeito pela escola, limpávamos a escola, fazíamos gincana para arrecadar livros e dinheiro para a biblioteca. A Cris Bart tem total razão, falta a família. Uma vez minha mãe foi chamada na escola porque eu conversava demais. Sabe o que aconteceu? Me deu umas boas cintadas quando cheguei em casa. Tínhamos que ter respeito total pelos professores e ai de nós se aprontássemos. Isso que minha mãe e meu pai sempre trabalharam, minha mãe era caixa de mercado, no tempo do CIEM ficávamos todo o tempo na escola. Aí deixa eu ver, o que mais se falava aqui. Você que falou de castigo. Na minha família era igual ela. Deixa eu ver. Não existe mais A Arli Ribeiro diz que falta punição, disse ele. Quero salientar que tem observado, mas isso é outra coisa. O Silvio diz o seguinte, deixa eu ver se eu... adoro o programa, sinceramente, estamos pagando a conta da retirada da moral e cívica das escolas, de fazer fila, de cantar hino, marchar no 7 de setembro. Parece besteira, mas estes valores criam cidadãos. Hoje não temos mais cidadãos, diz o Silvio de Novo Hamburgo. Criei 2 filhos trabalhando fora, diz a... Nica, da Vila Jardim. O que falta hoje é braço forte dos pais. Criança precisa de limites. Os vizinhos me chamavam de madrasta, mas criei 2 homens do bem, honestos e trabalhadores, que muitas vezes me agradecem por ter pulso forte. Sobre os anjinhos de Sergue Flegger, de Novo Hamburgo. Desculpa se eu errei o nome. Desculpa, mas será que vocês são tão ingênuos que não sabem que essa escalada de violência, essa tomada de poder pelos de menor faz parte da estratégia de poder arquitetada pela esquerda, que tem o bolivarianismo como bandeira, com o único objetivo de transformar o Brasil em uma Venezuela? Este apenas é um dos tentáculos engendrados por essa gente que se reveste de grande sucesso. O Márcio Borrocho diz assim: querida Carla, o problema não é a ausência parcial dos pais, e sim a maneira com que eles são educados quando estão junto às crianças, pois como vocês falaram a respeito do menino que pichou o muro, o pai e a mãe do menino, ao invés de completar a punição que levou da escola, cobertaram o ato. Concordo. Tem razão. Cláudia Ruxa, parabéns a Carla, que com muita propriedade diz que faltam as figuras materna e paterna dentro dos lares, falta autoridade e punição, como falou o Vitorino. Né? O negócio não é, como falou o Vitorino, não é apenas... a gente não tem um problema só para resolver, a gente tem muitos problemas aí para resolver. O Marcelo Gnato fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, faz um questionamento, ele ajuda ou atrapalha? E a reforma penal? Até quando vamos esperar? O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma bobagem engendrada e aprovada pela senadora Benedita da Silva e pela deputada Rita Camata, do Espírito Santo. As duas encabeçaram a elaboração dessa bobagem que criou os verdadeiros soldados do tráfico, hoje a ponta de lança do tráfico de droga, que é o tal de ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata com coitadinhos marginais que estão empilhando homicídios, assassinatos, latrocínios de todo tipo. E aí, toca em um deles, pronto, o mundo desaba. Está mais do que na hora da redução da maioridade penal no Brasil. E não é para 16, é para 14 anos. Já está atrasado, a nossa sociedade está podre, está sangrando, não são coitadinhos, coitadinhos são as vítimas deles e normalmente menores da mesma idade que são subjugados por esses criminosos. Eu fico triste que o nosso telespectador Sergue Flegger, que participou falando sobre a escola, deu tchau para nós porque não costuma assistir programas esportivos de Novo Hamburgo. A gente falou realmente sobre futebol, mas acho que a gente fala sobre tudo um pouco. Né? Então, falamos e lamento. Eu não acredito que o senhor vai nos abandonar só por causa disso. Agora a gente já mudou o assunto. Que nada, ele está vendo quietinho ali atrás. Mário Barcelos, vamos agora falar das gafes do nosso presidente Temer. O presidente Temer um dia disse o seguinte, que no governo dele cresceu o desemprego no Brasil. Todo mundo já sabe disso. E hoje foi um negócio que ele confundiu Paraguai e Portugal. Com o presidente Horácio Cartes... O presidente Horácio Cartes, que é o presidente do Paraguai, um empresário brilhante, todo cigarrinho esse que está aí por aí, das fábricas dele e tal, ele não tem culpa nada disso, vão lá, buscam e vende aqui, ele vende para quem quiser, bate na porta e pode levar. E o que acontece? E aí, na hora que ele está recepcionando o presidente paraguai, porque o Paraguai deve assumir,
a presidência da Unasul, do Mercosul e de todas essas associações dos países latino-americanos, Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil. Então ele fez uma homenagem aos laços indissolúveis de Portugal e Brasil, e repetiu, etc, etc. Eu tenho a impressão que esse senhor Michel Temer, ele está meio sequelado, ele tem alguma coisa porque não é possível que ele cometa tanto erro, confundir o rei da Noruega, o rei da Suécia, eu estou na Suécia, eu estou na Noruega, então ele não sabe nada a respeito dos países. Quando um presidente supõe que ele tem uma assessoria, ele vai viajar a um país, o camarada vai dizer quem é o primeiro-ministro, quem é o presidente, quem é não sei o quê, etc, quem é o ministro, para poder fazer a reverência que quando você vergonha, chega... Né? Porque isso é ridículo, o mundo inteiro cai em cima dele. Ele tem a impressão que ele ri a socapa, né? Ele ri dessas coisas todas. Sabe o que está ele... acontecendo com o Michel Temer? Ele deve estar... Está deslumbrado? Ele não deve estar dormindo muito bem. E nós aqui, graças a Deus, temos a possibilidade de dormir muito bem, principalmente nesse friozinho aí que faz a toda hora, né? E com esse friozinho chegando, vem aquela vontade de ficar mais tempo na cama. Eu tenho sempre uma boa dica para aproveitar ao máximo o prazer de ficar na cama, que é um colchão novo. E principalmente e unicamente você vai ter esse prazer se esse colchão novo for da Sleep Shop. Exatamente isso. Eu comprei o meu, minha vida mudou depois disso. Acordo todos os dias com mais disposição, relaxada, porque depois de uma bela noite de sono no colchão da Sleep Shop, você pensa melhor, não fica dando gafe como Michel Temer, não. Faz o seguinte, dá uma passadinha na Sleep Shop ali na 24 de outubro, número 1363, tem estacionamento próprio, fácil de entrar e fácil de sair, quer dizer, a gente se embreta nos estacionamentos, lá é super fácil. Fala com o Rogério, com a Denise, eles estão lá sempre, das 8h30 da manhã até 6 horas da tarde, sempre simpáticos, agradáveis, com um bom cafezinho para você, que é preparado pelo próprio Rogério, dono da casa, hein? Toda a simpatia do mundo. Eles vão indicar o colchão mais adequado para você ter noites de rei ou de rainha. Depois é só você aproveitar. Você vai ver a diferença que faz para a saúde do seu corpo e a qualidade do sono na escolha de um bom colchão. Passa lá na Sleep Shop ou você pode ligar para o 3330-1592. É muito fácil. Peço o colchão da Mari e da Beatriz que eu garanto que você vai ser feliz, porque você merece dormir tão bem como eu. Durma num colchão da Sleep Shop, Marne Barcelos. Eu queria, só terminando o que eu estava falando, não a respeito daquilo, mas de um outro assunto, falando em colchão, me lembrei de dormir. Não é bom dormir nesse colchão. É uma beleza. Compensação, um cidadão tomou um trago federal. Um cidadão. Federal. Aí ele sentou para dormir na escadaria da prefeitura hoje de manhã. Aí o não deve ser muito confortável. Estava ali ressonando, sopitando. Adormecido ali, aquela coisa toda e tal. Aí o camarada estava passando ali, olhou, o camarada bêbado não sente nada, né? Mas tava frio essa madrugada. Deixa pra lá, vou dizer uma bobagem aqui. Aí o cidadão chegou lá, tomou os documentos, levou o dinheiro dele e foi embora. Ele não viu. Não viu. Que trago, hein? As imagens estão aí, tá? Tudo você pode ver. Por causa da Manguaça. Manguaça. Bom, não só documento de bêbado não tem nome. Estado Vitorino. Aí a polícia conseguiu pegar o camarada. Só que ele estava tão bêbado que ele não pôde reconhecer, ele não sabia. Aí foi devolvido os documentos e tal, mandaram o camarada embora, porque não tem queixa, não acontece nada. E as imagens estão aí. Que vergonha para um cidadão. Ele deve ter tomado todas ali no mercado. Mas ele não era, assim, uma pessoa de rua? Não era uma pessoa era pai de família, tudo trabalhador. Não sei se ele tinha Chegou família. Tarde na Agora, se ele tinha família, ele perdeu, né? Não sei. Essa eu acho que ele perdeu. Depende. Não é sempre assim. A Manguaça derruba. Muito. Magda, eu quero falar sobre um projeto muito legal, já que a gente está falando, teve toda essa discussão hoje. Muito bacana da tua parte trazer essa discussão para a gente aqui no programa hoje. Falar de um projeto muito legal que fala de tolerância. É o projeto Veja, Escute e Conheça, do fotógrafo Dudu Carneiro, que é um fotógrafo muito conhecido aqui de Porto Alegre. O que acontece? O Dudu tem o estúdio dele ali na Zona Norte. E ele via passando ali na vizinhança e tal os imigrantes.
Sim. Esses haitianos, senegaleses e outros imigrantes. E ele via como eles eram caprichosos, sempre bem vestidos, com aquelas roupas meio étnicas, assim, aquelas roupas do estilo do país de origem de cada um, sempre com acessórios, eles sempre muito bem cuidando muito bem do seu visual, às vezes com uma roupa toda étnica e um cachecol da Burberry, da Louis Vuitton, e ele se interessou por essas pessoas. E ele foi atrás para saber quem eram. E ele descobriu o quê? Que muitos são médicos, engenheiros, professores nos seus países, e ele resolveu fazer uma exposição, ele fotografou, vai ser uma exposição, mas também é um documentário, está rolando nas redes sociais, sobre a vida, sobre esses imigrantes, esses novos imigrantes no Brasil. E o mais legal de tudo é a campanha que foi lançada, porque assim, ó, por exemplo, tá? Todos nós aqui da bancada, nós somos imigrantes. Sim. Não somos? Os meus avós vieram da Alemanha, os outros judeus portugueses, e assim vão. Nós também somos imigrantes. Então, como nós estamos tratando esses novos imigrantes que chegaram, sendo que nós também somos? É uma campanha muito legal, está se usando a hashtag no Instagram, Eu Também Sou Imigrante, tem vídeos sendo compartilhados e uma exposição linda que o fotógrafo Eduardo Carneiro está planejando para os próximos meses e até que é um grande fotógrafo. É maravilhoso. Bacana, eu gostei dessa. Me lembra um trabalho que foi feito agora sobre a tolerância, exatamente esse tema, em que pegaram alguns neonazistas que são absolutamente reacionários, contra imigrantes, enfim, e apresentaram a eles a sua árvore genealógica. Eles não são puros como eles acham que são. Todos têm origem em imigrantes. E eram preconceituosos. Uma coisa assim, tem algumas experiências, é um grupo de relações humanas americano que faz isso. Esse mesmo grupo fez alguns dias atrás um vídeo muito interessante. Pegaram crianças de 7 anos e deram um texto, assim, criança, né, que estava aprendendo a ler, e deram um texto, crianças de 7, 8 anos. E colocaram uma repórter negra na frente e deram um papel para a criança e disse, leia isso para ela. Isso tem um vídeo na TV. É esse vídeo. Esse vídeo é chocante. As crianças não conseguiam ler. Teve uma menina que colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Tem um vídeo na TV já faz algum tempo que está rodando. Assistam, vai na internet, vejam lá. O nome do filme parece que é... eu não lembro. Mas tá rodando, as pessoas jogar a palavra em inglês é um tapa no preconceito. É um vídeo curto, de 4, 5 minutos. Deixa eu voltar a um assunto que foi trazido pelo Chicão Tofani, e nós cortamos o assunto dele, tu disseste que isso era um spam, e não é um spam, tá? A nossa telespectadora, Andressa Variali, tá? Ela nos manda o link aqui que eu já abri, que é do Núcleo de Apoio a Eventos e Comunicação da Faculdade de Educação da URGS, certo? A notícia é a seguinte, data do dia 9 de agosto de 2017. Após realizar o primeiro processo seletivo com cotas para candidatas ou candidatos autodeclarados ou declaradas, negros, negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas travestis e transexuais, o programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação, FACED, inicia o semestre do mestrado e doutorado com uma série de atividades sobre ações afirmativas. As aulas intituladas Produção do Conhecimento, Práticas Interculturais ocorrerão nas segundas-feiras, dias 14, 21, 28, 4 de agosto, não sei o que. Ocorre ao longo e tal, e é verdadeira a informação de que isto está aberto também a travestis aqui
enunciado. Não, está aberto, como já existe essa cota na URGS? Já estão, tá aqui, ó. Peraí, isso é uma proposta. Escuta, todas as atividades são de livre acesso, não precisa. A primeira aula aberta. O segundo encontro, no mesmo horário, ocorrerá em 21 de agosto. Promoverá o diálogo sobre a pedagogia, avanços na educação universitária para travestis e transexuais, com a professora Maria Raidel. Já a terceira atividade, no dia 28 de agosto, isso aqui é o que está acontecendo. Estou comunicando o que está acontecendo, tá? Abre para tratar do assunto, tá? Abre para tratar do assunto, não é nada fora de... Após realizar o primeiro processo seletivo com cotas para... inicia o semestre do doutorado com as ações afirmativas. As aulas de produção, todas as atividades são de livre acesso, não precisam de inscrição prévia e contarão com os tradutores. A ministrante, a pedagogia de salto alto, avanços na educação para travestis, mas educação, é um diálogo. Tá? Isso é um painel, não tem nada a ver com cota de vestibular, nada disso. Tá? Continua sendo, é um painel. Essa é a programação que está acontecendo, tá? Sobre a nossa telespectadora aqui, a Rosa Azevedo, está dizendo o seguinte, ó. Semana do Deficiente Físico. Moramos no centro histórico e a acessibilidade para cadeirantes são péssimas. Pedimos que comentem sobre o assunto descaso com deficientes em Porto Alegre. Boa noite. Descaso em Porto Alegre e em todo o Brasil. Eu escutei esses dias um colega nosso, jornalista, contando que foi numa cidade da Europa e o que mais chamou a atenção dele é que tinham muitos deficientes na rua circulando. E ele disse assim, mas como tem deficientes aqui, né? E, enfim, a gente não vê no Brasil, mas o dado estatístico no Brasil é que cerca de 20 a 25% das pessoas têm algum tipo de deficiência. As pessoas não estão nas ruas porque não têm condições de estar nas ruas. Essas pessoas estão reclusas dentro de casa porque não tem uma calçada, né, adequada, porque eles não podem estar sozinhos nas ruas, porque eles não conseguem ir a um banco como se vai, né, nas cidades de primeiro jornal, eles não podem sair de casa. Então essas pessoas, elas existem, mas a gente não enxerga porque elas estão dentro de casa, porque não têm condições. E elas sofrem com a falta de educação também, exatamente. No ônibus, né, as pessoas ficam irritadas porque tem que parar aqueles ônibus, os poucos que têm a acessibilidade, né, as pessoas, mas que saco, agora tem que parar, estou atrasado. Então a gente precisa realmente dessa conscientização de que essas pessoas também precisam viver e elas precisam um pouco mais de atenção do que elas têm. Eu aprendi uma coisa, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. E se fosse contigo, tu ia gostar de sofrer esse tipo de retaliação? Agora, falando do centro de Porto Alegre, acessibilidade zero no centro, né? Não tem acessibilidade não tem e também não tem condições nenhuma. As calçadas, né? A rua da Andradas ali, meu Deus, buraco atrás de buraco. E a gente tem que entender que muitas vezes a deficiência é muito mais que física, deficiência mental, né? Então, tem alguns que conseguem superar, tem alguns até na televisão, mas... Agora, a falta de paciência... Uma coisa séria. Tá cheio. Eu tô falando sério o negócio. A falta de paciência das pessoas verdade. também é triste. Não tem, Magno? Claro. Tá cheio? Tá cheio? A Magno tá cheio. Tá cheio. Tu ainda contribui, né, Magno? Claro, mas é verdade. Aí depois vai tocar o sininho pra ele. O sininho, você tá lá, tocar o sininho. Aqui, ó, eu recebi uma mensagem aqui interessante de uma professora. Ela é mãe de 3 meninas e por 25 anos ela participou de conselhos escolares em várias escolas públicas onde morou. E ela levanta uma questão aqui curiosa para a gente debater. Ela diz que a nossa educação está totalmente ideologizada. Os professores ficam pregando direitos e não sei o quê, xingando o governo e pregando o ódio na escola. Até que ponto isso está gerando também essa violência? Está gerando o aluno revoltado, o aluno indignado. Interessante a questão que essa professora levanta aqui, né? É preciso a gente avaliar, porque aqui entre nós, vamos ser realistas. A educação no Brasil é medíocre. Comparada, já nem estou comparando o resto do mundo, comparando a América Latina. Mas, Vitorino... A nossa educação é medíocre, a nossa academia é medíocre. Mas, a gente fala aqui, porque as universidades brasileiras... Que universidade brasileira? O que a gente tem de pesquisa reconhecida mundialmente? Tá, porque mas a gente olha tem de só, prêmio Nobel, a gente tem um prêmio Nobel que foi a turma lá do cara, eu disse que não tinha nenhum, a gente tem uma que foi aquele pessoal lá. Que te mandou... E as nossas universidades consomem bilhões de reais.
elas são caras. O investimento em educação no Brasil não é pouco. É um dos Ele mais altos do suficiente. mundo. O que nós temos é falta de gestão. Porque tem professor universitário aí que acumula o cargo não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Tem o título de doutor, de PhD, de PSP, de PQP, do diabo carrega. Para com o diabo que carrega. Então a gente bota muito dinheiro fora. Tá, ô Vitorino, falando que a telespectadora falou sobre os professores poderem Ideologização, né? poderem estar incentivando o ódio no aluno, independente disso, não justifica uma agressão. Não, olha bem, eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou dizendo que o assunto que ela traz não só é pertinente... É muito pertinente. Como também cabe uma discussão sobre o tema. Mas a reação não quer dizer que seja causada por isso. Não, mas você pode ter uma mente fraca. Uma mente fraca, Nós tivemos uma menina de 26 anos mas é que, acho que se suicidou agora, que se suicidou aqui em Porto Alegre por causa de uma obra que não foi como ela quer. Então, assim, nós temos que entender que existem alunos... estatisticamente, que têm a mente fraca, que são sugestionados. Aí você começa, porque o governo isso, o governo aquilo, porque não sei o quê, porque nós temos que ver, porque o povo no poder, porque não sei o quê, porque o povo, porque os mais... Não podemos nos calar, os privilegiados. Aí você fica pregando na aula uma coisa assim, você vai criar o quê? Alunos revoltados, alunos indignados. Gustavo Vitorino tinha razão, o Zerg Fleger. Dona Magda, continue quietinho, assistindo esse inigualável programa, kkk. Aquele, então. Tenho minhas posições também, as quais costumo externar no YouTube, como, por exemplo, aí ele botou, a esquerdalha me adora, abraços a todos, Zerg, de Novo Hamburgo. Mas, ô, Gustavo Vitorino, eu tô te poupando faz horas, mas o seu João Francisco de Oliveira... De novo. Ele mandou um e-mail... forte quando tu estavas fora e eu disse que não ia ler, porque tu não estavas. O Chico não é mole, né? Aí tu já voltou e ele disse assim, penso teres esquecido. Penso teres esquecido. Magda, mesmo com a promessa ao vivo, querias ler o meu e-mail quanto à enganação que é esse papinho do Gustavo, de que a OAB é ética, correta e a favor do povo brasileiro, quá. Aí o seu presidente Lamáquia, de olho em indicação ao STF, no evento da Jovem Pan em São Paulo, abriu o jogo. Aí ele volta com essas coisas dele aqui, tá? Aí ele faz algumas considerações, deixa eu ver onde é que está de novo aqui. Ele diz que não é bem assim, Gustavo Vitorino, que a posição da OAB não é bem essa, onde é que estão as... Agora me danei aqui, porque eu me perdi toda aqui. Eu vou ter que achar... Enquanto você procura aí, deixa eu só fazer um comentário. Façam. Pelas expressões que o senhor usou, seu João Francisco, eu não vou... Tá aqui, já achei. Penso que tenhamos que colocar os fatos como eles verdadeiramente. Caso contrário, os teus telespectadores terão somente a opinião e a afirmação do Gustavo. Refiro-me sobre a OAB. Sou membro dessa instituição há mais de 50 anos, portanto, acompanho e sei muito bem como são os fatos, diz ele. Ele diz que essa postura da OAB e a postura do Lamáquia não é... bem assim, que tem outros interesses por trás, que é o que... Mas tem o direito de criticar, e eu respeito, né? Ele pode ter aspirações políticas, qual é o problema? Ele tem o direito de criticar, o seu João Francisco pode não concordar, é um direito que ele tem de criticar. Agora, eu dou fatos, as pessoas dão opiniões, eu dou fatos. O fato é, qual instituição no Brasil pune e coloca isso num arquivo disponível para toda a população brasileira? Quando a ditadura militar, que eu já não chamo mais de ditadura, digo a revolução militar, o governo militar, se excedia, qual era a frase mais ouvida? Já que o senhor tem 50 anos de OAB, o senhor tem idade compatível para me responder isso. Todo mundo dizia, eu vou lá na OAB, vou reclamar na OAB. Quantos advogados foram assassinados durante o regime militar? Quantos médicos, quantos engenheiros? Dá uma comparadinha para ver. Então, assim, falar mal da OAB é muito fácil. Interesse político todo mundo tem interesse em alguma coisa em algum momento. Agora, segundo me consta, o presidente Cláudio Lamáquia, o primeiro gaúcho, oriundo da OAB-RS, a presidir o Conselho Federal, é um homem sério, é um homem honesto. Se ele tem pretensões políticas ou não, não é da minha conta, e se tiver, eu votaria nele, porque eu conheço pessoalmente, é um homem sério e decente, nada o desabona. E olha, do jeito que está a política, você ter alguém sério e decente para votar, já é uma conquista, viu?
porque do jeito que está a coisa. Agora eu pergunto, o senhor em 50 anos, o que o senhor fez até hoje pela OAB? O senhor participou da OAB, fez parte de alguma comissão, desenvolveu algum trabalho lá? Porque é muito fácil a gente criticar de fora. Eu quero ver é participar e fundamentar. Por enquanto, eu não tenho só a sua opinião, estou lhe dando fatos. Muito bem. Enquanto alguns ficam com a cabeça estourando de tanto estudar, outros querem mumuja. Tem cotas para indígenas na URGS? Daqui um pouco entram no grupo. É o que diz o Rafael Correia. Eu quero que crie uma cota para quem tem sobrenome começando por V e terminando por O. Começando por V, terminando por Torino. Fala, Mário Barcelos. Não, eu sempre me refiro aqui com muito carinho e com profunda admiração ao professor Darcy Ribeiro, com quem tive a oportunidade de conversar muitas e muitas vezes lá no Rio de Janeiro, grandes amigos que eu fiz e tenho até hoje. Ele já faleceu, infelizmente. Uma grande perda para o Brasil, um homem simples, humilde, modesto, mas eivado de uma cultura e de uma genialidade que poucas pessoas eu vi na minha vida. O lastro intelectual, o arcabouço intelectual do professor Darcy Ribeiro era uma coisa fantástica. No livro O Povo Brasileiro, se você ler, você vai ver isso aí. Mas o Darcy Ribeiro falava e criou o CIEPS, que era a única salvação desse país. Eu não sou político, eu posso falar. O CIEPS colocava a criança de manhã, todo mundo conhece a história de manhã na escola, tomava o café da manhã, estudava de manhã, meio-dia almoçava, comidinha e tal, descansava um pouquinho, fazia os temas e jogava futebol, fazia ginástica, às 5 horas tomava o café da tarde para cá. Ocupava, né? Ocupava a criança o dia inteiro. Então não tinha como a criança ser seduzida pelos narcotraficantes, ser seduzida por este ou por aquele caminho, ou desse caminho que ela poderia seguir através do CIEPS. E quando eu vejo um prédio do CIEPS, existem muitos CIEPS que foram construídos na época do Colares, aqui no Rio Grande do Sul, como foram construídos muitos lá no Rio de Janeiro. Quando eu vejo aquele prédio, os prédios tinham praticamente todos a mesma estrutura, eu fico destruído porque não teve sequência. Por que quando se tem uma coisa boa no Brasil, os outros políticos fazem questão de acabar e de esquecer e de destruir? Foi o maior projeto visando o ensino público nesse país, foi o CIEPS. E aonde é que está, dona Magda? Aonde é que está o CIEPS? Onde está o CIEPS? Não sei. Não, teve projeto de lei para acabar com para ficar opcional a educação física dentro da escola. Educação física é uma coisa muito importante. Tem que ser obrigatório, nos Estados Unidos é obrigatório, na Alemanha, na Inglaterra. Claro, deveria ser, de repente, uma disciplina extra, como tu estás dizendo, né? Não ficar ficar no turno da tarde, no turno inverso, para a criança corpo são, mente sã. Exatamente. E também o esporte também tira da criminalidade. Claro, com certeza. Seu João Francisco de Oliveira, eu não omiti o conteúdo seguinte do e-mail, é que eu não achei o original. Tá aqui, ó. Magda, sinceramente, o centro do e-mail omitiste por que razão? Não comentaste de propósito que o Lamáquia defendeu a não prisão em segunda instância? Esse é o fato do e-mail. Com essa omissão, fiquei de palhaço com minha pergunta ceifada por ti. Que pena. Não foi ceifada, eu não achei o original. Agora estou fazendo a pergunta, Gustavo. Sim, mas eu discordo do presidente Lamáquia. Eu discordei aqui, discordo. Não foi, eu não achei. Eu discordo. O presidente Lamáquia é um direito que ele tem de defender, ter a opinião dele. Tu não concorda com ele? Eu não concordo. Eu acho que eu acho que a condenação em segunda instância, transitada em julgado, cabe sim recolher. Acho que decisão do STF, do STJ, até pela própria, digamos assim... E tu acha que ele discorda porque estaria em campanha? Eu acho que é isso que o seu João Francisco está querendo insinuar. Ou pensando? Não, porque são muitos políticos e juristas, uns têm uma posição, outras. Os juristas mais, digamos assim, libertários, justnaturalistas, positivistas, têm uma visão tu tem opinião contrária do Lamáquia? Eu tenho opinião contrária. O presidente Lamáquia, o presidente da OAB, ele tem direito de ter uma opinião. Eu tenho outra opinião. Eu acho que condenação em segunda instância cabe sim. Cabe por isso você desconhece as qualidades dele. Sim, agora não vai ser por isso que eu vou achar que ele é isso, ele é aquilo, ele quer ser isso, ele quer ser aquilo. Não, eu discordo dele. Eu discordo. Ele acha que não deve e eu acho que deve. São opiniões diferentes. Professor Vitor, que estilo é esse de que o senhor está aí no punho? Estilo de quê? É no punho aí. Dobrou o blazer, dobrou a cara. É o playboy da ZN, né? É isso, olha o bigode, colega. Chicão, aquilo ali é bonitinho que ele está usando, aquele coisa ali? Depende, eu às vezes eu passei a tarde escrevendo hoje aí para não fazer borração. É normal, diz Chicão.
E aí, para não fazer borração, para não sujar as mangas, eu dobrei mais. Se vocês tivessem elogiado. Se incomoda vocês. Olha aqui, ó, o nosso telespectador Vitor Prestes diz o seguinte, falando sobre a falta de paciência, de tolerância das pessoas. O exemplo mais simples de intolerância é a fila. Mercados, bancos, enfim. As pessoas se irritam pelo simples fato de você estar na frente delas. E é notável no rosto que a pessoa não está gostando da sua demora. No trânsito, por causa de 2 minutos de espera, tudo vira um caos. Também é por isso que as pessoas ficam tão reclusas na frente de um computador. Falta diálogo. Abraços, Vitor Prestes. Concordo com o Vitor. As pessoas não têm mais paciência umas com as outras. Elas já se irritam com elas mesmas. Por que eu não saí mais cedo de casa? Por que eu não fiz isso antes? Com a sua própria pessoa. Mas enquanto a pessoa ficar irritada com a sua própria pessoa, tudo bem. É by myself, entendeu? Agora, o problema é com os outros. Descontar nos outros. Gisele Stocker. Boa noite, linda e competente bancada. Reparei que o nariz do Marne está muito vermelho hoje. Ele andou comendo muita pimenta? Abraços a todos e parabéns pelo sempre excelente programa, Gisela. O Marne todo tá vermelho, é engraçado. Não, eu tenho uma velha frase, um velho aforismo que diz o seguinte, né? Quando se fica velho, se aprende a ter paciência. E é uma verdade. Claro que alguns velhos não têm nenhuma paciência, né? Vai exercitando, né? Mas eu, sinceramente, estou muito paciente. Boa noite, Magda Bancada. O neném está muito elegante. Paletó com mangas dobradas cria um visual despojado. Digo mais, é uma mescla de Rony Fon, Fábio Júnior e um cantor de pizzaria de beira de estrada. Me desculpe, mas não posso deixar passar a chance. KKK, adivinha quem? É o Eduardo Bauer, uma distância velha. Valdir Soriano andava sempre Cantor de pizzaria foi de matar. Valdir Soriano andava sempre Cantor de pizzaria, né? Olha aqui, ó, o nosso Sérgio Severo. Esse não perdoa muito, hein? Magda, Gustavo Vitorino generaliza a respeito da academia brasileira, desrespeitando a autoridade do pouco conhecimento que produzimos. Sim, ele é proporcional ao financiamento pífio, mas merece respeito por isso mesmo. Entendo a manifestação, mas é esse tipo de desrespeito que dá exemplo para aluno bater em professora. Sérgio Severo. Serginho é muito bom. Dá uma olhadinha no percentual de gasto do governo federal com as universidades federais. Aí você pega, em termos proporcionais, o mesmo investimento que é feito em países de primeiro mundo. Pega 4 países europeus, assim, pega França, Espanha, vê o orçamento do país e o quanto é investido em universidades. Vê quanto o Brasil investe em universidades. Aí vê a produção intelectual desses países, vê a produção intelectual brasileira. Não dá para defender, não. Academia brasileira, para o que custa para o bolso do contribuinte, desculpe a sinceridade, é medíocre. Magda, adivinha quem mandou o e-mail? Gustavo Vitorino. João Francisco. Não, mas ele... O Chico voltou ao ataque. Claro, ele está esclarecendo. Magda, ele sonhava em ser candidato ao Supremo pelo PT, cujo líder maior, Lula, está prestes a ser preso após a segunda instância. Simples. A sua posição contra a prisão. Assim livraria Lula da cadeia. E com possível eleição de Lula à presidência do Brasil, quem teria seu nome lembrado como defensor da não prisão? Isso é grave. João Francisco Ferreira, é o pensamento dele. Ele deu uma delirada. Ok, mas vamos respeitar, é o pensamento dele. Ok. Deu uma delirada aqui, ó, o João Francisco, que eu conheço pessoalmente, o Dr. Cláudio Lamacchia, e posso garantir a você viajou legal, parceiro. O Celso de Mello, o decano da casa, também defende que eles revejam essa decisão de prisão em segunda instância. Mas eu estou com o Vitorino e acho que tem que continuar a prisão em segunda instância. Eu também quero prisão em segunda instância. Exatamente, é uma decisão de colegiado, é uma decisão um pouco mais rápida, porque assim, senão demora muito tempo. Aí não tem, a pessoa tem ficha limpa, né? Então ela vai embora na audiência lá, na audiência que faz com o juiz, foi bem tratado. Tem ficha limpa. Claro, não tem condenação, não tem trânsito em julgado, a pessoa vai embora para casa. E é um assassino que já cometeu vários e vários crimes, mas não tem uma condenação, porque uma condenação só, daí recorre para cá, recorre para lá, entra com tal recurso e vai indo, e as pessoas acabam, entre aspas, tendo ficha limpa. Então, prisão em segunda instância, já. Agora... Eu acho que entendo o seguinte, o grande problema disso, de rever isso, é o seguinte, é que a gente vai abrir a porta outra vez, Carla. Porque a gente sabe que os tribunais superiores hoje estão politizados.
Estão politizados os tribunais superiores, a gente sabe disso. Aí o que vai acontecer? O vagabundo pensa assim, bom, impunidade, pode me condenar à vontade. Sim, quando chegar lá em cima está resolvido. Vai nada. Beijos para minha amiga Cláudia Nunes, aí de Uruguaiana, que está arrumando as malas para vir para o sul, para cá, para participar da Expo Inter em Esteio. Vamos aos aniversariantes? Antes de falar nos aniversariantes, eu só vou mandar um recado para uma pessoa que me abordou na rua hoje e perguntou como ele poderia ser um escritor. Aí eu respondi. Escrevendo. Perguntei para ele. Perguntei para ele, você lê muito? Ele disse, leio muito pouco. Então nunca será um escritor. Só quem pode ser escritor é quem lê muito, mas põe ler muito. Primeiro aniversário vai ser fashion. Count Basie, né, o grande músico de jazz norte-americano. Count significa conde, como Duke Ellington, Duque, né? O Josué Monteiro, escritor brasileiro, que foi membro da Academia Brasileira de Letras. O Milton Ribeiro, ator brasileiro, que fez o Cangaceiro, fez uma série de filmes que era meio faroeste naquela época, mas esteve lá no Festival de Cannes e ele morreu com 50 anos de idade, teve um ataque fulminante cardíaco. O ex-militar e político argentino Jorge Rafael Videla. Eu adorava aquele homem. O primeiro presidente, o homem que era o comandante do exército na época da Isabelita Perón, e que depois, a Isabelita Perón, entrou ele, o Macera, e depois eu não me lembro mais, o outro brigadeiro. Isso, né, com aquele bigodinho, campeão do mundo pela Argentina em 78. O grande Kenny Rogers, hoje completando 79 anos de idade. Esse canta muito, hein? É a barba branca mais famosa da música americana. Ele tem uma barba hirsuta. A atriz Kim Cattrall, atriz britânica-canadense, e o Carmo Dalla Vecchia, que é um ator brasileiro que hoje completa 45 anos de idade. E ele, Usain Bolt, o Raio está de aniversário hoje, completando 31 anos de idade, né? 31 anos de idade. Tem mais, Carla? Na linha dos parabéns, mas não pelo aniversário, e sim pela formatura, o pai, o Júlio César Brizola Maier, se comunicou com o programa na sexta-feira e pediu que a gente parabenizasse a filha dele, que se formou em Direito em Santa Maria no sábado. O nome dela é Clarissa Dutra Maier. Parabéns para a Clarissa e que ela seja uma bela jurista, né? Isso. E 28 anos hoje da morte do Raul Seixas. Grande Raul. A filha dele fez uma homenagem. Como é bom ter uma filha maravilhosa, uma filha que se lembra do pai. A todas as filhas que se lembram do seu pai. Olha só, nós temos ainda muitos e-mails a respeito de coisas que nós falamos lá no começo do nosso programa, dos jovens, dos adolescentes, enfim. Como o e-mail da Mariana. É Mariana? Eu acho que é Mariana. É Mariana, sim. Acho que é Mariana. Meu nome é Mariana. Ela diz assim, gostaria de dar minha opinião sobre a educação. Não acho que bater em uma criança vai adiantar. Você só ensina ela que é batendo e gritando que ela consegue as coisas. Ser firme não tem nada a ver com bater. Nós temos que ensinar as crianças a respeitar e não a serem animais. Meio confuso, eu li mal esse negócio aqui. É a opinião dela, mas eu apanhei. Eu também. Eu não aprendi que é só assim que a gente consegue eu também. Se bem que aquela coisa que foi a Carla que disse, que alguém disse olhava para o telespectador. A minha mãe olhava para mim, eu já sabia que eu não estava agradando e saía de fininho. De fininho. E uma vez, olha, tem cada coisa... Não dá nem para contar. Dia a gente conta na hora do chá. Olá, galera linda da Atualidade Pampa. Doutor Gustavo Vitorino. Tive que ler o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, há uns dias atrás, para participar de um debate num programa de rádio, barará, onde fui surpreendido, pois o mesmo não tem obrigações, só tem benefícios. Só direitos. Por isso, os tão falados de menor que cometem crimes ou assumem os de um D maior.
Sou favorável à menor idade penal aos 15 anos. É pena de morte para crimes hediondos. Os CASES, né, que são os centros de adolescentes e tal, são escolinhas de base de bandidos. Sim. Sabem qual é o índice de recuperação de um interno num desses lugares? 2%, com um custo de R$ 2.700 por interno. É uma vergonha. Quem diz isso é o Eli Felipe de Passo Fundo. Coitado, mandou e-mail desde cedo e eu não consegui falar com ele. Bobagem. Esse ECA foi inspirado na Constituição. A Constituição brasileira, se você olhar, ela é uma carta de intenções. Só tem direitos, não tem deveres, obrigações, nada. Só todo mundo tem, fulano tem direito a não sei o quê, tem direito a não sei o quê. Tá, todo mundo tem direito. Onde é que tá? Todo mundo tem direito. E o dever? Quem tem os deveres? O nosso telespectador Adão Zimanski também, ele diz o seguinte: por incrível que pareça, sou contra a redução da maioridade penal. Acho que a maioridade penal deve ser extinta. Ou seja, se um menor de idade praticar um crime, deve ser condenado na pena existente no Código Penal. E não no ECA. Vamos supor que um menor de 15 anos praticou um homicídio ou um latrocínio. Ele deve ser condenado a 30 anos de prisão. Assim, ele começa a cumprir a pena na FEBEM ou similar, até a idade de 18 ou 21. Logo após, cumpre o restante da pena no presídio, com todos os demais delinquentes. Essa é a opinião das pessoas. Sim, é quase... E ele disse, olha, surpreendentemente, eu sou contra. Não surpreendentemente. As pessoas não aguentam mais. Quem é que não está vendo aí que o exército de jovens se transformou num exército de criminosos? Olha bem, não são os jovens que são criminosos. Os criminosos estão recrutando cada vez mais jovens. Por quê? Porque estão fora do alcance da lei, são facilmente sugestionáveis, são facilmente administráveis. Estão em situação de vulnerabilidade social. Se tivesse, como o Marne disse aqui, ainda os CIEPs estariam em outro lugar, se não na situação de vulnerabilidade social. Quer dizer, são as políticas públicas dos últimos anos, não dos últimos 5 anos, mas aí de 20 anos, enfim, que não deram certo. E em especial dos últimos 13, 14 anos, que a gente percebe que realmente aí fracassaram por inteiro. A ideologia de esquerda, ela destrói a educação como fonte de manutenção. É só ver os vídeos que tem aí desses discursos aí dos partidos de esquerda, as propostas deles são de uma coisa rasa de forma constrangedora. Porque quem conhece o Foro de São Paulo, e o que foi pregado no Foro de São Paulo, sabe que a dominação social se dá sem um tiro. Você vai dominando, você vai minando a máquina pública, vai entregando às corporações. Você tem as corporações na mão e vai entregando a máquina pública às corporações. Você mina a educação, porque olha o exemplo que eu dei do Stalin aqui, aquele exemplo da galinha. Para quem não viu, o Stalin, um dos maiores assassinos, os mais cruéis ditadores da humanidade, chamou seus chefes militares, pegou uma galinha viva e arrancou algumas penas. Essa galinha ficou sangrando, com dor, gritando. Ele esperou alguns instantes, pegou milho e jogou para essa galinha. E saiu caminhando na sala e a galinha atrás dele. Ele disse, vejam o que aconteceu. Eu fiz essa galinha sangrar, lhe infligir dor, sofrimento, e, no entanto, em troca de migalhas, ela está atrás de mim. É assim que se domina e se governa idiotas. Dá uma olhadinha, Vitorino, mas na realidade você tem razão. A juventude hitlerista era exatamente isso. Os meninas iam para a escola, as meninas eram criadas para ser mães, né, para ser fortes mães, gerar novos filhos, né, para que o Reich crescesse, e os homens, os jovens, eram criados justamente para aceitar a doutrina nazista, né, que era o nacional socialismo. Então, esse seu princípio é absolutamente certo. O direcionamento da educação para implantar na cabeça de uma criança os seus próprios conceitos. Você vê, uma criança, quando você ensina uma língua com 4, 5 anos, ela aprende com maior facilidade, não é verdade? Sim, depois de velho, você já tem uma personalidade formada. Então, o Vitorino nota 10, absolutamente perfeito no seu raciocínio. Isso aí é uma coisa que a gente observa também, se você considerar, eu tenho na minha opinião de que o conceito ideológico tem 2 deformações históricas. Por exemplo, chamar o nazismo de direita. Não, ao que me consta, a direita ela é libertária, ela é voltada à iniciativa privada. O nazismo era totalmente estatizante.
Tudo é totalmente dominador, estatizante. Isso não é direita. Ponto. A fascismo também. A China é comunista, de esquerda, coisa e tal. Capitalista. Que coisa mais capitalista que a China Não atual? existe, não. Mais que os Estados Unidos. Então, eu acho que é preciso uma correção histórica do conceito de direita e de esquerda, o conceito de socialismo, o conceito de totalitarismo, porque o próprio cotidiano está desmentindo isso. Você vai dizer assim, mas a China... Gente, na China, o governo tem o controle de tudo, mas a China é a fábrica do mundo hoje. É a fábrica do mundo. As grandes marcas, todo mundo... Você que está em casa aí, pega o seu aparelhinho de qualquer marca. Pega o seu aparelhinho de qualquer marca, abre atrás, dá uma olhadinha para ver onde ele foi fabricado. Até o iPhone. Então, eu vou fazer uma pergunta agora e já sei que vou me incomodar. Boa noite, bancada maravilhosa! O que foi que aconteceu com o Chicão? Está mudo hoje, dor de garganta? Não, eu estou fazendo... O gato comeu ali. business aí. Mas tu não acharia bom assim participar um pouco do programa? Mas o mais que eu participei, querida. Tu acha? A gente achou pouco, os nossos telespectadores. Eu falei de toda a resenha esportiva do A resenha? Tá bem então. Eu ganhei um presente hoje da Qualitasul, que eu achei lindo. É uma obra de arte em mármore. É da coleção de imóveis É o Bicho, lá da Casa Cor, tá? Da Casa Cor 2017. E é uma obra assinada pelo glorioso amigo, querido Henrique Steyer, da coleção... Marfim? É mármore. Marfim. Lindo, né? A Qualitasul me deu de presente. Ele está na Casa Cor. Ele chama Macaco de Pedra, produzido pela Qualitasul. Estou com um certificado de autenticidade. Vai na minha sala. Não, mas vai ficar mais bonito na minha. Né? São criações lindas do Henrique Steyer. Bacana, né? Eu achei lindo, quero agradecer. Isso aí seria um felino? Não, é um macaco. É um macaco? Acabei de dizer, é um macaco. Eu não prestei atenção. A coleção é uma coleção de imóveis que o Henrique Steyer fez para a Casa Cor e essa homenagem da Qualitasul ao hall de entrada da Casa Cor. Tem, então, da coleção É o Bicho. E são 200 peças e essa peça é a de número 64, que eles me presentearam. Quero agradecer, eu gosto muito dessas coisas, acho tudo lindas. Eu tenho uma coleção de pombas também. Vitorino pode derrubar, cuidado. Não, vai quebrar, imagina. Muito obrigada, quis dividir com vocês esta maravilha. Boa noite, corajosa. Fala. Eu queria mandar um beijo para Elisa Hamed, que assiste o programa, que é fã de todo mundo. Hoje ela esteve aqui, conversou com o Gustavo Vitorino e conseguiu me dar um beijo. Eu estava atrasadíssima, mas um beijão para ti. Muito obrigada pelo carinho, viu, Elisa? Obrigadão. Quartzito branco superior na forma de escultura de mesa. Isso é um quartzito branco. Viu, Gustavo Vitorino? Quartzito branco superior. Eu posso dar uma frase do Nietzsche, que faz muito tempo que eu não dou uma frase do Nietzsche aqui, ó. A falta de confiança entre amigos é um pecado que não pode ser repetido sob pena de ser irremediável. Ou seja, a falta de confiança. Quando se quebra a confiança, e o Nietzsche tinha razão, ele era um gênio, quando se quebra a confiança numa amizade, né? A amizade é uma coisa fantástica. Quantos amigos a senhora tem? Amigos leais? Amigos? 2, 3? Não, tenho. 5, eu sou uma 10, privilegiada, eu tenho 10. um pouco mais, mas não muitos. Amigos. Eu tenho pouquíssimos amigos. A gente tem conhecidos. Amigos e são alguns poucos. nem conhecidos são. Alguns nem conhecidos são, embora você transite com essas pessoas todos os dias. Mas a verdade é que a confiança é algo fundamental numa amizade. Quando você quebra a confiança, essa amizade, vai lá pro beleléu. Como é que eu digo? A meia furou. A meia furou? Meia furou. Meia é uma coisa que não tem conserto. E serzinho não adianta nada? Cristal quebrou também. Não, meia furada. Não tem conserto. Não, O Vitorino eu com a meia não furada. estou falando carpim. Eu estou falando meia. Tá. Que tu nunca usou, Meia porque é feminina. meia de nylon. Certo. Meia de nylon. porque Uma carpim- meia de nylon furada. Não, porque carpim com uma agulhinha e uma linhazinha Não, dá isso é pra meia salvar. soquete, é salvar. carpim, não. Estou falando de meia. A meia furou. Quando uma coisa estraga, que não tem mais conserto, não tem, pra mim, na minha opinião, Um cristal nada... quando quebra, Também, né? também. Em não tem Portugal, a meia, o carpim, chama-se peuga. conserto. Mas eu quero te dizer o seguinte, o cristal, tu cola. O meia, tu não cola. Peuga. Mas tu não consegue, porque a meia de nylon furada,
Mas nunca fica a mesma coisa, né? Ele é uma coisa quebrada, fica aquela rachadura. Agora, a meia é uma coisa que não tem. É um fio que corre, e aí daquele corre outro, nunca mais. Quando é só um furinho, a gente ainda coloca uma base não para consertar, porque realmente consertar não dá mais, bota esmalte que não corre mais fio. Mas ela tá furada. Nunca mais volta. Ela não se reestrutura. Não, é só para dar uma dica. A meia furada. Se tiver a meia furada, daí... Olha aqui, ó, uma professora de educação física mandou um e-mail para nós falando sobre o assunto que abriu o nosso programa, que foi a agressão sofrida por uma professora. Nossa, eu vi as fotos. Por um aluno. Juntando as duas temáticas, sou professora de educação física. E como vi crianças sendo maltratadas por professores sem paciência e formação adequadas, acumulado mais de uma aposentadoria dentro das escolas e contribuindo ainda mais para que as crianças, já carentes de exemplo e sem estrutura de família, ficarem ainda mais violentas. Um abraço a todos da bancada, em especial para o Dr. Vitorino. Sem ele, a bancada perde um pouco do seu brilho. Kathleen Odi Moura. Sempre tem dois lados a moeda, né? Boa noite a todos. Após a Miss Piauí ganhar o concurso, deixando a Gaúcha em segundo lugar, muitas pessoas foram às redes sociais questionar sobre a beleza da eleita. Em algum momento, houve parte de alguns preconceitos pela sua cor. Acho que ganhou quem merecia, e as respostas da Gaúcha deixaram a desejar. O que não pode acontecer é algumas pessoas não acharem ela tão bonita e serem taxadas de racistas, pois gosto é gosto e não se discute. Mais um caso para intolerância. Dona Magda, Heisman. Nesse aspecto eu vou falar, sabe por quê, Dona Magda? Eu tive uma antevisão desse tipo de coisa numa análise internacional da beleza da mulher. A beleza da mulher é uma coisa cíclica. Teve uma época, Rafael, na antiga Florença, a mulher era gorda, tinha as Madonna de Rafael. Depois veio as mulheres anoréxicas, na década de 60. Aí veio a mulher na linha gostosa, bombada, blá. Agora, a moda, você vai ver no meu ensaio Fine Art, dia 29, lá no Quality. A mulher negra é a nova moda. É a moda no paddock da Fórmula 1, é Bond Girl. Por quê? Porque houve um excesso de saturação da mulher loira, fazendo a linha, aquele estilo hollywoodiano. E então a mulher negra exatamente veio, mas a mulher negra com feições de branca. Com feições de branca na linha falsa magra. Isso aí é a mulher da moda no planeta todo. E o Brasil também teve esse senso que vai ter grandes chances no Miss Universo agora. Eu acredito que essa Miss Brasil vai ter uma chance muito forte no Miss Universo. Porque se fosse uma mulher morena normal, não tem como largar com as mulheres venezuelanas e colombianas. E loira também não, com as mulheres nórdicas. Agora, com a mulher negra, o Brasil entra certo nesse estilo. Sobre essa ótica, eu concordo. Inclusive, a Venezuela hoje é mal vista, até politicamente incorreta, a pessoa venezuelana, porque tudo que está acontecendo na Venezuela... E, na verdade, Chico, não dá só para julgar, né? As pessoas, elas assistem o dia do concurso. A negra não era tão bonita quanto Mas tem uma série gaúcha. de coisas. O concurso de beleza, ele tem várias provas. E a beleza é um conjunto de coisas. Você foi Miss? Eu fui Miss, né? Não. Foi, né? Foi. Ela foi, mas eu tentei. Ela foi Miss. Eu fui Miss Cidreira e Miss Capão da Canoa. Isso é uma traição para cidreira? Por quê? A senhora era cidreira e depois passou para Capão? É que no caso, aqui no Rio Grande do Sul, por cidreira eu competi, mas por Capão da Canoa existiam as indicações. E aí eu fui. Essas tramas aí dos concursos de beleza. Mas, então, os resultados nem sempre são os que a gente espera, porque nem sempre é a mais bela que ganha. Existe um conjunto. Como a Magda disse que a resposta da Gaúcha não era. Eu não sei, eu disse a telespectadora. Eu não vi nada. Nossa, no primeiro desfile eu já falei ali no WhatsApp com alguns amigos que a Piauí ia ganhar. Além, eu não sei o que aconteceu antes, acredito que ela tenha se destacado, mas no dia ela estava com a estrela era dela. E existe o brilho. A Gaúcha também muito linda, ficou em segundo lugar. Pô, uma só que ganha, né, Uma tem que ganhar. Uma tem que ser mais do que todas as outras. Filha de quebrador de coco.
Foi criada pela Aqui avó. ganhou? Aqui ganhou. De uma forma, o nome dela é Mona Lisa Alcântara. O pai era quebrador de coco, foi criada pela avó em condições adversas no interior do estado do Piauí. Uma menina politizada, se expressa muito bem e eu acho que ela tem... E fala inglês? Não sei se fala inglês, a gaúcha falava, mas ela tem esse discurso do empoderamento feminino muito positivo, principalmente para uma Miss, porque não adianta só ser bonitinha, ter uma carinha bonitinha, um belo corpo lá desfilar. Eu acho que uma Miss pode ter outros papéis na sociedade. Tem que ter. Tem que ter. Em muitos Tu sabe, lugares é um Magda, papel político. Né? que eu acho que nós vivemos numa época que a beleza deu lugar também à beleza impactante. Hoje as pessoas são impressionadas pelo impacto Pelo visual carisma. que as pessoas causam. Por exemplo, o nosso programa aqui, se você analisar, o nosso programa, a produção é não ter produção. Nós não temos pauta, vai rolando os assuntos contigo, e eu acho que isso é uma coisa extremamente moderna, que é mais moderna que o Manhattan Connection até. Agora, aquele programa de televisão quadradinho, é engessado. Então, a pessoa quadradinha, ela perdeu espaço. Ela pode ser politicamente correta, mas ela é uma chata. E o nosso programa pode ser tudo menos chato. Por isso que é o sucesso. Na beleza é mais ou menos igual, eu acho também. É a pessoa que sai da curva um pouco, né? Sai da curva Jeito aqui. dela, assim. Que é diferente, né? O nosso telespectador, Maurício, do bairro Higienópolis, faz uma denúncia aqui. A situação flagrante na rua Lusitana, próximo ao cruzamento com a Avenida Assis Brasil, no bairro São Geraldo. Ele diz que comerciantes estão pintando de amarelo o meio-fio, que não pode, só quem pode fazer isso é a IPTC, ou sei lá, para impedir que motoristas estacionem em frente a seus estabelecimentos. Desta forma, as vagas ficam reservadas para os lojistas e seus clientes. Uns chegam até a colocar cones. Aí ele gostaria de saber do Gustavo que tipo de pena essa irregularidade ridícula pode acarretar. Um abraço, Maurício de Genópolis. Formula uma denúncia na IPTC. Mas é só tu fazer o CAPSER, esse, que é o app, fotografa e manda para a IPTC. Fotografa e manda, porque assim, ó, e esse tipo de coisa é mais comum do que se imagina. CAPSER, escreve. O sujeito aluga uma loja e acha que a frente da loja dele é dele. Manda, chama a Aí faz uma IPTC, a IPTC extensão vai lá e calçada. multa eles, entendeu? E tira aquela coisa. Ele tem direitos sobre a calçada, né? Então, Vitorino, eu te pergunto o seguinte. Estacionamento, não. A Fernando Gomes, ali do lado, ali do lado da Padre Chagas, tem o do Bir e outros restaurantes, Constantino, Sim. eles avançaram na calçada. Com cadeiras e os caras ficam sentados a noite inteira ali. Tu não acha que isso é uma apropriação indébita também? Tu para te caminhar ali, tu tem que dar um reflexo ali. Eles põem, é porque eles têm autorização. Porque senão eles não podem. calçada é SMIC, né? E se eles têm ali, porque isso a prefeitura cuida e muito. E ali eles marcam de cima. Eles marcam de cima, fazem batida e tudo. Quem tem mesinha na calçada é porque pode. Tem autorização. Pode ter certeza. Agora, concordo contigo, tem 2 ou 3 estabelecimentos ali que tem abuso. Eu acho. Eu fui Vai caminhar passar e e bati não na dá pra calçada passar. e um cara riu, eu apontei o dedo nele e disse que ia dominar ele. Dominar e empurrar ele. Quis pagar um mico ali. Porque tem algumas calçadas ali que tem um abuso, sim. Mas não é só ali também, viu? A cidade tá cheia disso. Tá cheia disso. Agora... Ali na Hilário Ribeiro também. Eles querem fechar. Também. Ali naqueles lugarzinhos que tu gosta de ir, dos teus amiguinhos. Meus amiguinhos botaram mesa. Se eles forem fazer fiscalização lá ali do nesse que lado. tu não gostou, eles vão lá nos teus amiguinhos também. Meus amiguinhos, Mas os teus amiguinhos estão errados ali também. errado. Ali nos teus amiguinhos ninguém consegue passar na calçada. Aí fica muita gente agora. Ali tá errado também. Se fosse tu não chamava. 20/9, meus amigos. Com qualquer sinceridade, eu acho que tu perdeu a chance de ficar de boca fechada. Agora tu te calou. Mas eu acho que uma lei é pra todos, tem que ver ali também. Ali teus Só que amiguinhos acho são um lugar muito muito pior péssimo ali. que a Fernando gosta. Se o lugar é fecha, Quando eu passo, o pessoal fica me aplaudindo. Isso
que ele não gostou, que na Fernando Gomes não aplaude ele. É isso que ele não gostou. Também acho. Olha Chicão, tem alguém mais importante que o senhor? Não, eu não sou importante, só para um segmento de pessoas eu sou uma referência, só isso. Eu sou que nem a Ferrari, eu trabalho segmentado, entende? Não me interessa a grande massa. A gente falou tanto em racismo, né, no programa de hoje, e diversas vezes a gente falou nisso, e teve um episódio muito chato num condomínio aqui de Porto Alegre, um condomínio de classe alta de Porto Alegre, que 3 funcionários estavam entrando dentro do condomínio, todas 3 negras, né? Eram 7h30 da manhã, mais ou menos, e uma moradora desse condomínio estava saindo com seu carro e quando encontrou essas 3 moradoras que estavam no portão de entrada, ela baixou o vidro e disse o seguinte: já comecei mal meu dia vendo tanta gente preta. Ai! Que absurdo! Uma delas tirou foto da placa do carro e tal, e a gente está querendo saber quem é essa moradora, enfim, que se envolveu nesse episódio, porque não é possível que nos dias atuais ainda exista isso. Não dá para acreditar. As pessoas estavam indo trabalhar, pessoas que são do bem, que estão ali para educar os seus filhos, estão trabalhando, estão ali 7h30 da manhã, batalhando, e tem que escutar uma pessoa que passa e para. É ridícula. O carro. Palavra é mais ridícula. do que isso, né? Vamos ver até onde criminoso. isso vai. Uma boa noite para você, obrigada pela sua companhia. Nós voltamos amanhã, logo após o Jornal da Pampa. Beijos. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.